E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos o capítulo 101 de Salmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo Neusar. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Temos no capítulo 101 de Salmos 8 versículos e diz no versículo 1 dia: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei, tentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. A quem tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. 8º e último versículo nos diz: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Pois bem, por meio desses 8 versículos nos fala esse Salmo de Davi, o modelo de bom rei. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Se somos em algum momento bons ou justos, seja pelo motivo certo, não para buscar holofotes para si, e sim por ter a segurança e a certeza que existem olhos perfeitos a nos observar o tempo todo. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? A perfeição não está em nós, mas nós temos um alvo perfeito. O Filho do Homem, Deus eu sou. Portas adentro em minha casa terei coração sincero para receber quem? A perfeição, o tempo todo. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Observar este versículo. Isso dá uma direção, uma solução e um motivo do que devemos evitar. Por exemplo, pornô. Termina com a parte final de grafia, de escrita. Isso nos implica nos porquês de evitar aquilo que, diante da orientação de Deus, não é aprazível aos nossos olhos. Ser povo de Deus significa estar separado. Ser separado de coisas, principalmente, podemos fazer escolha. Nesse momento, ao gravar esse vídeo, animais ressoam o seu comunicar-se. Alguns instrumentos de trabalho ressoam e tantos outros ruídos, entre aspas, acontecem alheios à minha própria vontade. E se eu for esperar a condição perfeita para poder gravar esse vídeo, nem sei se no céu me seria permitido isso fazer. Portanto, condições que estão alheias à nossa vontade, essas devemos compreender que nos é permitido passar por isso, pois não é da égide da nossa escolha. Já aquilo que eu e você pode escolher, estou na internet, eu posso ver uma coisa útil ou inútil. Eu posso ver coisas que elevem ou que me joguem para baixo. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Que coincidência falar em desviar-se depois de colocar coisa injusta diante dos olhos? Autoexplicativo, né? Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ou seja, é ato contínuo. Dependendo do que você coloca diante dos seus olhos, você conhecerá o mal. Dependendo daquilo que você, da coisa injusta diante dos seus olhos, você se desvia, adquire coração perverso e conhece o mal.
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Se não colocar coisa injusta diante dos olhos, não será pego por isso. Longe de mim, o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ou seja, nada disso se me pegará. Se colocar coisas, se acostumar a colocar coisas injustas diante dos seus olhos, se desviará, pois isso se pega a você, gruda. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Interessante que a gente pega um versículo como esse e as pessoas vão olhar e dizer, está apontando para o outro. Não. Tudo que você aplicar para o outro, antes aplique a você. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Fala primeiro a si mesmo isso. Se você calunia o próximo, as ocultas, em algum momento, ninguém aqui é perfeito a não ser o próprio Deus. Se em algum momento eu ou você, as ocultas, falar mal de alguém, a esse destruirei. Destrua esse comportamento nocivo. Destrua esse comportamento nocivo. Por quê? Porque para você olhar para o outro, o defeito localizado no outro, meça com a sua própria régua. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Se é um comportamento seu, destrua, elimine, imploda. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Se a soberba te persegue, se em algum momento você fala de um modo áspero, quando deveria usar de amor, de carinho, de compreensão, detone esse comportamento. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Tem alguma coisa que você faz às ocultas, que se fosse diante de todos, você não faria por temer reprovação? Isso é um indício que você já sabe que isso deve ser evitado. Não faça porque está errado. Se não pode ser feito diante de outras pessoas, não faça as ocultas. Se você não suporta a soberba e o comportamento nocivo do outro, boa parte das vezes é porque dentro de si você também já praticou e sabe quanto desgastante e ruim isso é. Se atinge o outro, antes está atingindo a você mesmo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Sabe? Dificilmente na natureza você vai ver a interação integrativa entre espécies diferentes. É tão surpreendente que quando vemos, por exemplo, um réptil tendo uma ave limpando a sua boca, ele como acontece com um crocodilo com a boca aberta, um animal carnívoro com carne limpando os seus dentes, chama-nos tanto a atenção porque realmente é muito difícil ver na natureza integração entre espécies diferentes. Então, como um cristão pode escolher trabalhar ou ter apoio com aquele que não é do exercício da sua própria fé? Se não for um composto direcionado a expandir o Evangelho, alcançando quem não faça parte ainda do time do Senhor, sempre escolha andar com os fiéis da terra para que habitem contigo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para habitarem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Nada há de ficar em minha casa, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Interessante às vezes ver as pessoas reclamando de serem traídas ao colocarem pessoas com comportamentos nocivos dentro de sua própria casa. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Se você sabe que fulano gosta de ser fraudulento, é mentiroso, é enganador, é isso ou aquilo, como você coloca dentro da sua casa e espera um comportamento completamente diferente?
O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos, porque não há confiança nele. Você deve ir até este ser que tem esse comportamento para levar a boa palavra do Evangelho e insistir nele através de orações e através do exemplo, mas não colocar dentro da sua casa. Amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, acima de si mesmo, e ao próximo, e amar ao próximo como a si mesmo. Não disse amar ao próximo mais do que a si. Como eu posso amar o outro mais do que eu? Como eu posso jogar dentro da minha casa, no seio da minha família, nocividade, risco, usuário de fraude ou aquele que profere mentiras? Com qual confiança ante os meus olhos poderei estar num ambiente que é para ser completamente seguro, no seio da sua família? Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. 8º. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Uma boa forma de proceder é destruindo em você todo quesito, todo resquício de ser ímpio. Sabe? É lindo ver uma cidade limpa. E nós não podemos governar as cidades sem efetivamente governar bem o seu próprio lar. Quer conhecer como será o gestor? Visite a sua casa. O costume de casa vai à rua, diz o adágio popular. Que Deus a todos abençoe e proteja o desejo, sucesso. Que o Senhor continue a nos dar a felicidade plena da sua inspiração. Aonde ir. Que Ele nos leve e nos traga em paz e segurança. Que os nossos resultados venham do amor, favor e poder de Deus. Que a máxima da sua presença se instale hoje e faça com que hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã possamos afirmar da mesma maneira e forma. Que Deus a todos abençoe. Desejamos sucesso.